balanceamento das equações pelo método da oxirredução. Então, qual é a primeira coisa que a gente precisa fazer? Achar o NOx de todo mundo. Lembra das regras de NOx? Toda substância simples tem NOx igual a zero. Molécula também tem NOx igual a zero, porque somando as cargas positivas e negativas dá zero. O íon tem carga e a carga é o NOx. Metais com NOx fixo. 1A mais 1, 2A mais 2, prata mais 1, zinco mais 2 e alumínio mais 3. E a quinta regra, lado direito da fórmula. Os halogênios valem menos 1, os calcogênios menos 2 e a família do nitrogênio, o grupo 15, 5A da tabela, vale menos 3. Então vamos lá, pessoal. Olha aqui. O oxigênio 6A à direita, menos 2. Menos 2 vezes 5, menos 10, para ficar igual a zero, mais 10 para os dois iodo. Então, cada iodo mais 5. 6A à direita menos 2, para ficar igual a zero, carbono mais 2. Substância simples, 0. 6A à direita, menos 2, vezes 2, menos 4, para ficar igual a zero, carboninho mais 4. Depois que a gente achou os NOx, temos que calcular a variação do NOx. Quem está variando o NOx? De antes da seta para depois da seta. Então, nós temos o iodo, Ele é mais 5 antes da seta e depois da seta ele é 0. Se ele passou de mais 5 para 0, ele está sofrendo redução. Quer dizer que ele recebe elétron. Cada iodo recebe quantos elétrons? A variação. De 5 para 0, 5 elétrons. Cada iodo está recebendo 5 elétrons. Se o iodo está sofrendo redução, a substância que tem o iodo, o I2O5, é então o nosso agente oxidante. Qual é o outro átomo que está variando o NOx? O carboninho. Antes da seta, ele é mais 4, e depois da seta, ele é 4 depois da seta, né? Antes da seta, ele é mais 2. O que aconteceu com o carbono? Ao passar de 2 para 4, aumentou o NOx. Então, ele está sofrendo oxidação. A substância reagente que tem o carbono é o agente redutor. Portanto, o CO é o agente redutor. Agora que a gente já descobriu quem está variando o NOx, precisamos calcular essa variação. Então vamos calcular. No caso do iodo, a variação é de 5 para 0. Então, 5. Variação do carbono, de 2 para 4, a variação é 2. O que a gente precisa fazer com essa variação? Multiplicar pela maior atomicidade, que é o número de átomos, tá? Então vamos dar uma olhadinha, pessoal, no caso do iodo. Aqui, tem 2 iodo e aqui tem 2 iodo. Então é 2 dos dois lados. Então aqui a gente vai multiplicar, por 2. 5 vezes 2 igual a 10. Agora o carboninho, tá? Aqui, pessoal, tem um carbono e aqui tem um. Então só podemos multiplicar por 1. 2 vezes 1 igual a 2. Esses números aqui que tu obtém, sempre que for possível simplificar, tu é obrigado a simplificar.
para não achar a resposta dobrada, tá? Então, ó, 10 e 2 dá para simplificar por 2. Então, o 10, na verdade, fica sendo 5 e o 2 fica sendo 1. O que eu faço com esse 5 e com esse 1? O que eu calculei para um vai na frente do outro. Então, a gente tem que inverter esses números aí, tá? E de qual lado que a gente inverte? Do lado da maior atomicidade. O átomo de maior atomicidade leva o número, tá? No caso, pessoal, do 2 aqui, o 2 é igual dos dois lados, tá certo? É igual dos dois lados. Então, a gente não sabe exatamente de qual lado colocar os números. Coloca de um lado, se não der certo, apaga e coloca do outro lado, tá? Então, vamos lá, pessoal. Ó, o 5 que eu calculei para o iodo, vou colocar na frente do carbono. O 1 que calculei para o carbono, na frente do iodo. Agora que eu coloquei os numerozinhos ali, o que eu vou fazer? Terminar por tentativa, olhando. O que tem de um lado da equação tem que ter do outro lado. Então vamos lá. Olha bem, 2 iodo. Aqui tem 2 iodo. Então, ó, 1. Aqui tem 5 carbonos. Aqui só tem 1, ó. Então multiplica por o que, pessoal? Por 5. Será que fechou a quantidade de oxigênio certinho? Aqui a gente tem 10 oxigênio. Será que tem 10 do outro lado? Ó, 5 mais 5. 10. Fechou o balanceamento. Vamos com a segunda questão? Exemplo, no caso, né? Vamos achar o NOx de todo mundo aqui? Então, ó, calcogênio à direita, menos 2, vezes 2, menos 4, para ficar 0, manganês mais 4. Aqui, pessoal, halogênio à direita, menos 1, e o hidrogênio grupo 1A, mais 1. Ó, halogênio à direita, menos 1, vezes 2, menos 2, para ficar igual a 0, mais 2. Água, hidrogênio grupo 1A, mais 1, vezes 2, mais 2, oxigênio, menos 2. Substância simples, NOx igual a 0. Vamos ver quem está variando o NOx? Então, nós temos aqui o manganês, ó. Antes da seta, ele é mais 4, e depois da seta, ele é mais 2. Se o manganês passou de 4 para 2, reduziu o NOx. Então, ele está sofrendo redução. O que esse óxido aqui é, então? O nosso agente oxidante. Qual é o outro átomo que está variando o NOx? Quem está variando o NOx é o cloro. Antes da seta, ele é menos 1, e após a seta, ele é 0. Se ele passou de menos 1 para 0, aumentou o NOx. Então, ele está sofrendo oxidação, o átomo de carbono, tá? Portanto, a substância reagente que tem o átomo que sofre oxidação é o nosso agente redutor. Tá. E agora, moçada, o que precisamos fazer? Calcular a variação do NOx. Vamos calcular então do manganês. Ao passar de 4 para 2, a variação é 2. O cloro está passando de menos 1 para 0. Então, a variação é 1. O que nós precisamos fazer? Multiplicar pela maior atomicidade, que é o número de átomos. No caso do manganês, aqui ó, tem 1 e do outro lado tem 1. Então, eu vou multiplicar por 1. 2 vezes 1
2. Agora é a vez do cloro. Aqui, ó, tem 1 e aqui, ó, tem 2. Então, a maior atomicidade é esse 2 aqui, ó. Esse 2 é que está multiplicando ali. Então, 1 vezes 2, 2. Não dá para simplificar? Dá. Então, a gente é obrigado a simplificar. Então, aqui, pessoal, simplificando, vai ficar, ó, 1 e 1. O que eu vou fazer com esses dois números? Vou inverter. O número que eu calculei para o manganês vai na frente do cloro. O que eu calculei para o cloro vai na frente do manganês. De qual lado vai os números? Do lado da maior atomicidade. Esse 2 aqui que está multiplicando não veio aqui da direita? Sim. Então, esses números aqui serão invertidos na direita. Então, ó, o 1 que eu calculei para o cloro na frente do manganês. E o 1 que eu calculei para o manganês na frente do cloro. E daqui para frente, a gente precisa contar os átomos direitinho. O que tem de um lado, tem do outro lado, né? Então, vamos lá. O manganês, aqui já tem 1, ó. Então, multiplica por o quê, pessoal? Por 1 ali. Daí os cloros. Aqui, ó, 2 cloros mais 2 cloros. Então, tem 4 cloros após a seta. Como aqui só tem 1, multiplica por 4. 4 cloros de cada lado. Daí ficamos, ó, com 4 hidrogênio. Aqui tem 2. Para ficar 4, multiplica por 2. Só falta checar os oxigênios. Aqui tem 2 oxigênios e aqui também, ó, tem 2 oxigênios. Então, está igualzinho. Agora, vamos fazer esta equação aqui. Quais são os NOx? Então, olha bem. O hidrogênio, grupo 1A mais 1, halogênio à direita da fórmula, menos 1. Ó, hidrogênio, grupo 1A mais 1, oxigênio 6A à direita, menos 2. Menos 2 vezes 3, menos 6, com mais 1 aqui, para ficar 0, esse iodo é mais 5. Substância simples, NOx igual a 0, água, o hidrogênio é mais 1 e o oxigênio é menos o quê? 2 ali, meu povo, tá? Então, quem está variando o NOx? O iodo, antes da seta, ele é menos 1 e depois da seta ele é igual a 0. Então, ó, de menos 1 para 0, aumentou o NOx. Se aumentou o NOx, ele está sofrendo a oxidação. Portanto, o HI é o nosso agente redutor. Mas quem está variando o NOx? Novamente o iodo, ó, mais 5 antes da seta e depois da seta igual o que? A 0. Então o iodo passou de mais 5 para 0, tá certo? O NOx reduziu e está sofrendo redução. A substância reagente que tem o átomo que sofreu redução é o agente oxidante. O agente oxidante. Tu tá percebendo, moçada, que o iodo oxidou e reduziu ao mesmo tempo? Lembra que isso tem nome? Como se chama a reação quando o mesmo elemento oxida e reduz? Reação de autooxirredução ou reação de desproporcionamento. Vamos calcular a variação do NOx? No caso do iodo, tá? Então, ó, passou de menos 1 para 0. A variação é 1.
Variação do outro iodo. Então, de mais 5 para 0, a variação é 5. A gente precisa multiplicar essa variação pelo quê? Pela maior atomicidade, tá? Então, aqui tem um iodo, mas do outro lado tem 2. Então, eu vou multiplicar aqui, ó, por 2. Então, 2 vezes 1, ó, 2. Agora, o outro iodo. Aqui tem 1 e do outro lado tem 2. Então, eu vou multiplicar por 2. 5 vezes 2, 10. 2 e 10 dá para simplificar? Dá. Então, a gente é obrigado a fazer a simplificação. Então, vai ficar, ó, 1 e 5. Aonde que eu coloco esses dois números? Do lado da maior atomicidade. Só que a maior atomicidade, como os dois são iodo, é aqui. Eu não posso colocar os dois números aqui na frente. Então, quero dizer que só sobrou um lado para colocar os números, que é o lado da esquerda. Então, o que eu calculei para o iodo em laranja vai na frente do iodo em azul. E o que eu calculei para o iodo em azul vai na frente do iodo laranja. E agora, contar os átomos com calma. O que tem de um lado tem que ter do outro lado. Então, vamos lá. 5 iodo, ó. 5 iodo. Mais um iodo aqui. Então, tem 6 iodo. 6. Aqui tem 2, ó. Para ter 6, tem que multiplicar por o quê, pessoal? Por 3. Daí, podemos fechar os hidrogênios. 5 hidrogênio, mais um aqui, ó. 6. Lá tem 2, ó. Para ter 6, o 3 na frente. Qual é o único átomo que a gente não contou ainda? O oxigênio. Vamos ver se está certo? Aqui, ó, tem 3 oxigênio. E do outro lado da seta também tem 3 oxigênio. Tá? Então, moçada, ó, acha o NOx, calcula a variação, multiplica pela maior atomicidade, que é o número de átomos do átomo que tu está calculando. Se der múltiplo, é obrigado a simplificar. E de que lado tu coloca os números invertidos? Do lado que saiu a maior atomicidade. Se for igual à atomicidade dos dois lados, de que lado tu coloca? Tem um macetinho, que é assim, ó. Coloca do lado que tem a água. Quase sempre dá certo. Tu viu o detalhe? Quase sempre. Às vezes não dá, e daí tem que apagar e inverter do outro lado daí. Meus queridos, nos vemos daqui a pouquinho na correção dos exercícios.